Alimentação. Como é retratado no filme O Menino que Descobriu o Vento, os problemas relacionados à época de seca e alimentação são recorrentes não só no filme, como na realidade do mundo. A insegurança alimentar no contexto da pandemia aumentou em escala mundial, por exemplo. Uma pesquisa aponta que, no Brasil, 61 milhões, cerca de 3 em cada 10 habitantes, convivem com algum tipo de insegurança alimentar, sendo que 15 milhões se encontravam em insegurança alimentar grave, passando fome no período de 2019 e 2021, aponta o relatório das Nações Unidas. Da mesma forma, está a desnutrição e a obesidade. A ONU acrescenta que os impactos econômicos da Covid-19 pioraram ainda mais a situação, deixando mais de 140 milhões de pessoas sem acesso aos alimentos que precisam. No continente africano, como mostrado no filme, a África é o continente com o maior número de pessoas afetadas pela fome. 3 de cada 4 pessoas que nascem no continente africano é vítima da fome, segundo a ONU. A situação é considerada severa no chamado Chifre da África, onde estão os países mais pobres do mundo: Eritreia, Sudão, Etiópia, Somália, Quênia e Uganda. Como citado antes, a Covid-19 afetou todo o mundo e na África não foi diferente. As consequências econômicas da pandemia da Covid-19. Conflitos e mudanças climáticas são os principais fatores que aumentaram a fome na África. Mas por que a África é o continente considerado mais pobre e com maior número de pessoas afetadas pela fome desde muito tempo? A situação de extrema pobreza do continente africano tem suas origens no colonialismo europeu, que se iniciou no século XV e perdurou até o século XIX. Então, na África, a falta de comida resulta de vários fatores, como o processo colonial, a concentração de poder, as condições climáticas, a corrupção das autoridades, a baixa produtividade agrícola, o aumento populacional, entre outros. As mortes na África. Mais de 5,5 milhões de crianças estão em risco de desnutrição aguda na região do Corno da África, que avisa que 350 mil menores podem morrer este verão se a comunidade internacional não agir. Quais as principais consequências da fome na África? As principais consequências da fome na África é a grande ocorrência de desertificação, em razão da ocupação de áreas impróprias para a agricultura, diminuição das pastagens e terras férteis no continente. Quais as soluções para a fome na África? Algumas das soluções que poderiam ser apontadas para o problema da fome na África seria uma administração que incentivasse a agricultura familiar, a neutralização de conflitos étnicos, incentivo à melhor distribuição de alimentos do mercado interno e políticas públicas de maior atenção aos setores pobres da África. No Brasil. Atualmente no Brasil, o número de pessoas que passam fome é mais de 33 milhões, que hoje chega a ser superior à população inteira da Venezuela, com mais de 29,5 milhões de habitantes. O levantamento mostra que o Brasil tem cerca de 33,1 milhões de pessoas passando fome, quase o dobro do número de pessoas em situação de fome estimado em 2020. A insegurança alimentar é a falta de acesso das pessoas aos alimentos. Hoje no Brasil, 63% das famílias chefiadas por mulheres estão em situações de insegurança alimentar. E todos nós sabemos que uma casa só é considerada como uma segurança alimentar quando todos os ocupantes não passam fome ou sede. E hoje no Brasil, mais de milhões de brasileiros não estão tendo condições de comprar alimentos para suas famílias e estão comendo ossos e gorduras que estão sendo doados por açougues. Outros precisam disputar comidas nos lixões. Nesses últimos tempos, a imigração por causa da fome para o Brasil aumentou também. A falta de emprego e de recursos básicos para a sobrevivência resultou em miséria, dentre outras coisas. Por esse motivo, milhares de venezuelanos começaram a migrar para outras regiões em busca de novas oportunidades de emprego e de tentar melhorar a vida. Mesmo que seja, abre aspas, uma Venezuela em situação de fome dentro do Brasil. Fecha aspas. Segundo Teresa Campelo. A situação dos venezuelanos no Brasil. Cerca de 273,5 mil migrantes e refugiados da Venezuela vivem no Brasil, e o Brasil é a quinta nação anfitriã desses cidadãos da América Latina. No entanto, milhares de venezuelanos permanecem sem documentação
ou permissão para residir regularmente em países vizinhos, e assim não possuem a garantia de acesso e direitos básicos. Isso os faz particularmente vulneráveis a qualquer tipo de exploração, violência, discriminação e xenofobia.